Obrigada, Presidente. Eu gostaria, neste assunto que é tão complexo e tão vasto e tão importante, focar-me sobretudo sobre dois aspectos. Sobre os aspectos da ética e sobre os aspectos que têm a ver com a transparência. Na realidade, eu penso, e o meu grupo pensa, que a proposta que a Comissão apresentou, na sua forma inicial, que é que estamos aqui a discutir, representa um retrocesso em relação aos princípios aceitos há muito para a investigação médica. Mas eu queria dizer que não fui eu que inventei esta constatação. A World Medical Association, portanto a Associação Médica Mundial, diz exatamente no parecer que enviou e que eu recebi, e que certamente todos os colegas receberam, não veio com certeza só para a minha caixa de correio, diz exatamente o seguinte: a presente proposta da Comissão Europeia desrespeita os princípios éticos centrais contidos na Declaração de Helsínquia. Na realidade, esta proposta da Comissão não obriga, não é clara quanto à aprovação prévia de ensaios clínicos pelos comitês de ética independentes. De facto, esta necessidade de aprovação prévia não existe na proposta. E, por outro lado, também, uma outra entidade que eu creio que é muito importante, que é a EUREC, a Rede Europeia de Comitês de Ética de Investigação, também vai no mesmo sentido ao dizer que a proposta omite a necessidade de uma posição clara dos comitês de ética e que isso não é aceitável. Por outro lado, eu creio também que há vários aspectos que estão relacionados com este ponto, que é a questão das possibilidades de discordância ou de opt-out para os Estados-membros são poucas e não contemplam sequer os aspectos éticos relacionados com um ensaio clínico. Com isto, evidentemente, eu temo bem que haja o risco dos patrocinadores do ensaio clínico procurarem, enfim, países com menos exigências para serem relatores desse ensaio, até porque, segundo a proposta da Comissão, a decisão depois do Estado-membro relator é vinculativa para os outros Estados-membros em que possa vir a decorrer o ensaio. Penso também que os prazos para os Estados-membros avaliarem e reverem as candidaturas, contrariamente à opinião de outros colegas que aqui se expressaram, do meu ponto de vista, são muito curtos, e isso pode ter consequências e pode atrapalhar muito o processo e colocar em risco, inclusivamente, o próprio protocolo e os sujeitos que venham a entrar no estudo. Por outro lado, também me parece que a questão do consentimento informado por escrito, no caso, não estou a falar agora das situações de emergência, mas na situação do ensaio clínico que está a ser planeado, é muito deficitária aqui na proposta da Comissão. Evidentemente que partilho aquilo que já foi aqui dito também por vários colegas em relação à questão da transparência e em relação à necessidade de acesso aos resultados e aos dados, e não apenas a resumos. É evidente que, em relação aos dados dos ensaios clínicos, tem obviamente que haver toda a cautela em relação à proteção de dados pessoais e de dados, portanto, isso ser feito de uma forma anonimizada, mas é absolutamente indispensável que o público e os investigadores possam ter acesso a um resultado detalhado e não apenas a pequenos sumários do que acontece em relação aos ensaios clínicos. A Comissão diz na sua proposta de regulamento que os ensaios clínicos diminuíram muito na União Europeia desde a introdução da diretiva. Contudo, na própria proposta não é citado um único artigo científico, um único relatório, seja ele do que for, que possa comprovar estes números. E eu gostaria de pedir à Comissão se poderia facilitar esta informação de uma forma mais detalhada. Em qualquer dos casos, mesmo, obviamente, admitindo que a Comissão está a dizer a verdade, não é isso que estou a pôr em causa, gostaria de ter este comprovativo, o que eu penso é que não é reduzindo
a exigência ética nos ensaios clínicos, que se deve, não é por aí que se pode vir a promover, digamos, um aumento dos ensaios clínicos. Não é ético, não é razoável, não é humano de dizer ou pensar-se que uma exigência ética, que nos possamos pautar por uma menor exigência ética nesta matéria. Por outro lado, queria dizer em relação à relatora, a colega Glenis Willmott, que considero que o seu relatório tem emendas que são muito importantes. Com uma parte delas nós estamos de acordo, outras nem tanto. O nosso grupo também irá, evidentemente, apresentar emendas, não só sobre estes dois aspectos de que falei, mas certamente sobre outros, e estou disponível para trabalhar com os outros, com a relatora e com os relatores shadow, para melhorar e fazer deste regulamento uma boa proposta que defenda os indivíduos e os princípios éticos da investigação clínica. Penso que, de facto, os direitos e as garantias das pessoas que participam nos ensaios clínicos devem prevalecer sobre quaisquer outras considerações ou interesses, e será por isso que iremos estar, enfim, a colaborar e a batalhar para que saia uma proposta que garanta esses princípios e que não possa ter nem sofrer nenhum reparo como aquele que eu enunciei inicialmente, por exemplo, em relação a uma associação como a World Medical Association. Muito obrigada.